Hoje são dois perfis de pessoas que interagem comigo. São aqueles que têm uma antipatia gratuita. Então ele vem para espizinhar. Ele já te odeia por você ser você? Exatamente. Não me conhece, nunca conversou comigo, mas ele odeia porque eu estou em evidência. E aí ele vem, isso é fácil de notar. Nota ali, ele já vem, por exemplo, como ontem mesmo, tá lá, ninguém te lê, ninguém se importa com o que tu diz. Mas tu tá te importando, tu veio aqui. O que você tá fazendo aqui? Né? Exato. E tem aquela outra pessoa que tu vai, eu gosto muito de ser didático na explicação. Gosto de explicar, se eu percebo que a pessoa diz alguma coisa, eu quero que ela entenda o que eu estou dizendo. E aí, e ela continua insistindo numa coisa estúpida, isso me tira do sério. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Historiador, teólogo, escreve desde muito cedo. Eu tenho o prazer de receber André Roldão aqui no meu sofá de couro. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Vem cá, eu quero saber, quando você começou a escrever, era tudo mato? Não tinha computador ainda? Não era caderninho. Caderninho? Caderninho que os militares distribuíam nas escolas. Você começou muito cedo, André? A escrever? A escrever? Com escrever 13 realmente. anos. Mas você escreveu o quê? O que eu comecei a escrever sobre as coisas do dia a dia. Como eu era muito religioso, então eu li um texto bíblico e tal e anotava as impressões que eu tinha. E aí comecei a escrever as coisas que aconteciam na família. O tio teve aqui, não sei o que. Cotidiano. Isso. E aí as coisas foram evoluindo, eu passei a escrever sobre as leituras que eu fazia. Na escola, os grandes clássicos da literatura brasileira, né? Dom Casmurro, o que mais? Dom Casmurro, espetacular, né? Menino de Engenho, e aí vai, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não lembro se eu li esse, mas ele estava... Você foi obrigado a ler. Eu lembro que estava no roteiro. E aí eu comecei a ler livros de teologia e filosofia e comecei a expandir, né? A trabalhar outros pensamentos e comecei a escrever sobre eles. E dos 13 até os 20 anos eu tenho 3 cadernos de registros de pensamento. De tudo. Né? Quando veio o Orkut, eu comecei a manifestar esses meus pensamentos. E ali já começou a haver atrito de ideias, né? Não, mas eu ia falar para você, no seu caderno você não tinha hater. Não, você não tinha treta, você não tinha um cara que discordava de você. Não, mas eu tive um cara que houve um problema sério de discussão na faculdade e ele entrou, eu morava em República, ele entrou no meu quarto quando eu não estava, ficava aberto, porque a gente dividia quarto, né? República e tal, e ele entrou lá e ele pegou e ficou vasculhando minhas anotações e queria cortar aí ele no sufoco, cortou, botou muita folha, ficou só um meio corte, aí ele foi surpreendido e abandonou. Ele sabia que eu tinha escrito sobre ele. Mas era uma coisa muito reservada, eu não escrevi e saía mostrando. Mas daí no Orkut você começa a publicar. No Orkut eu comecei a publicar. E aí? Aí começou a haver os atritos, as discordâncias de ideias, né? Aí depois veio o Facebook e aí foi... Mas no Orkut que nasce o André, como a gente conhece? O André confrontador, o cara que gosta de um argumento, nasce bem antes? Bem antes, né? Quando eu cheguei em Sara, em 1986, em julho de 1986, antes do final do ano, eu já estava com cartazes de manifestação na Câmara de Vereadores. No colégio eu já ia para o enfrentamento. A gente tinha uma professora de matemática, uma alemã, grandona, ombro reto, que ele entrava na sala que abaixava a temperatura, né? E a Lorena. E uma vez ela se opôs a alguma coisa que eu fiz lá, eu fui para o enfrentamento. E levantei, saí e bati a porta. A galera disse: André, como é que você faz isso? Não tenho, pô. Se eu estou na razão, não tem ninguém. Ninguém me amedronta. Eu tenho medo de bandido armado. Né? Pessoas translocadas. Agora, no enfrentamento, no argumento, não tem por que ter medo de ninguém. Você já pagou muito pelas suas opiniões? E quando eu falo pagar, não é processo jurídico, entende? Pagar socialmente por elas. Eu já fui cercado por 4 traficantes na rua, 8 horas da noite.
Por escrever sobre eles? Sobre alguma coisa? Não por escrever, mas por fazer menção no rádio. Eu era produtor do Adelor Lessa na Rádio Eldorado. E o Adelor, Adelor, aconteceu isso, isso e isso. E aí o Adelor mencionou e eles sabiam que eu morava, ligaram uma coisa com a outra e me cercaram em Foram lá quatro. bater um papinho contigo? Eles estiveram na minha casa. Depois que eles me cercaram, que eu cheguei em casa com o videocassete que eu tinha ido buscar pra gente assistir um filme, que a Isabel disse, teve 4 caras aqui te procurando. Aí eu desmontei, né? Escorreguei na parede assim, mas diante deles eu me mantive firme. Depois eles começaram... O que falaram, André? Pô, não foi com uma calma. Não foi tranquilo, André? Que isso, dá uma aliviada. Eu vou te matar, cara, eu vou te matar. Não sei o que e tal. Eu fiquei firme. Por dentro a confusão, mas a atitude foi firme. E aí tinha um menorzinho, porque o cara que era o chefe, ele era altão. E o outro tinha um menorzinho assim, começou a discutir, eu virei pra ele, cala tua boca que o meu assunto é com ele. Pra dar uma quebrada. Assim, foi. Não tem, aí depois teve outros desdobramentos. Mas você escreveu em jornal, foi produtor? Produtor, escrevi em jornal, escrevi para uma revista Mundo Cerâmico de São Paulo, fiz ao vivo para aquela grande enchente de 95, eu fiz ao vivo para a Voz da América, aliás, ao vivo para a Jovem Pan, e gravei spots para a Voz da América lá de Washington. Você teve projeto também na TV? Tive, a NET TV, um dos primeiros a fazer transmissão ao vivo da NET TV Canal 20 fui eu. Muitas entrevistas na história? Bastante, eu tinha lá as fitas em VHS e tal, mas aí mofou, deteriorou e tal, eu ainda tenho que ver como é que você consegue... As mais marcantes, vai. Você estava falando para mim alguns casos. Não era um programa polêmico, então não teve assim uma que eu posso dizer, não foi. Era tranquilo? Era bem tranquilo. Bate-papinho? Bem tranquilo. Mas onde é que nasce o André polêmico? O André polêmico nasce com o enfrentamento das ideias, com não concordar com o status quo de algumas coisas. Desde muito novo, quando tinha aquelas festinhas de 15 anos, da gurizada e tal, eu ficava ali, confraternizava um pouco e ia para o meio dos adultos. Para os pais da gurizada. Você não conseguia manter um diálogo ali? Não, consegui e tal, mas eu preferia o papo adulto. Sempre foi assim. Eu tenho um mentor intelectual, como meu tio Bernardino Machado, já falecido. Eu, pequenininho, eu lembro que eu não aguentava a canseira e acabava dormindo pelo chão mesmo. E ele foi um homem, um autodidata espetacular. Ele estudou filosofia, teologia, geologia, astronomia. E nós tínhamos conversas assim longas sobre todo mundo. Então, ele era um homem absolutamente extraordinário e aquilo me inspirou. Tanto que a minha mãe, em várias situações, me disse, tu é o Bernardino. Igualzinho. E o que tira a tua paciência? O que te tira do sério, por exemplo? Você é um cara que explode muito? Ou você se controla já? É um efeito retardado. Se a coisa não vai ficando amarrada, tem explosão. Tem coisas quebradas em casa. Chutar cadeira e tudo mais. Explosão física. Mas chega lá. Até explosão mental. Essa é outra, né? Dores de cabeça, né? Isso tem que ter um analgésico sempre em casa, porque é muito difícil lidar com algumas coisas. Do ponto de vista público, o que mais me altera, hoje são 2 perfis de pessoas que interagem comigo. São aqueles que têm uma antipatia gratuita. Então ele vem para espizinhar. Ele já te odeia por você ser você? Exatamente. Não me conhece, nunca conversou comigo, mas ele odeia porque eu estou em evidência. E aí ele vem, isso é fácil de notar. Nota ali. Ele já vem, por exemplo, como ontem mesmo, tá lá. Ninguém te lê, ninguém se importa com o que tu diz. Mas tu tá te importando, tu veio aqui. O que você tá fazendo aqui? Né? Exato. E tem aquela outra pessoa que tu vai. Eu gosto muito de ser didático na explicação. Eu gosto de explicar. Se eu percebo que a pessoa diz alguma coisa, eu quero que ela entenda o que eu estou dizendo. E aí, E ela continua insistindo numa coisa estúpida, isso me tira do sério. Geralmente eu não reajo, mas se ela começa a ter uma reação negativa comigo, a mostrar, inclusive me xingar, aí claro que vai ter... Você pensa muito antes de escrever, cara? Tem textos que levam uma semana, às vezes. Mas tem resposta que você dá pelo impulso? Sim, isso é impossível. E aí é dessa que você se arrepende às vezes ou não?
Geralmente, né? Todo mundo se arrepende pelo impulso, né, cara? Sem dúvida, isso é sem dúvida. Esse final de semana foi bem intenso e eu retardei resposta por conta de não ser impulsivo. Eu fui vendo, fui acompanhando, retardei a resposta para analisar todo o contexto. E aí botei a metralhadora em cima do tripé e tô soltando. E aí você vomitou. Aí agora ninguém segura. Ninguém segura porque eu tô dando conteúdo pro que eu tô dizendo. Eu tenho documentação do que eu tenho a dizer. Que eu tenho documentação, mensagem de WhatsApp, etc, etc, etc. Você tem conteúdo realmente do que você está mostrando. Mas é evidente. Você adora bater em político? São os melhores ou não? Não. Isso aí é vala comum. Todo mundo bate comum. Isso é vala comum. Ninguém mostra elevação intelectual por bater em político. É fácil bater em político? É fácil, cara. É a mesma coisa torcedor de futebol falando do outro time, cara. Isso é vala comum. Isso é bestialidade. Isso é redução da capacidade de pensamento. Nós temos uma capacidade de pensamento e tu vê as pessoas reduzindo-se a si mesma a um patamar de imbecilidade. Por isso que eu não discuto futebol nesse nível. Eu discuto futebol numa outra situação. Eu gosto de ver a estratégia do futebol. Dando um exemplo assim do torcedor, eu gosto de analisar a estratégia do futebol, eu gosto de ver as jogadas, o posicionamento do jogo. Pô, mas ele estava lá, ele veio para cá. É isso que eu gosto de futebol. Eu adoro futebol e desprezo o torcedor. Eu não tenho time, porque eu gosto mais do futebol do que um time. Quando tu gostas de um time de futebol, tu limita a tua apreciação. Tu não passa a gostar do futebol, tu gosta de um CNPJ. Futebol não passa de um CNPJ, cara. Quem está em campo são os seres humanos. São aqueles que são vitoriosos. Trocou, são outras pessoas. É um outro técnico. O louvor a elas. A estratégia delas, a capacidade delas de vencer o oponente. E o do oponente de anular a estratégia do outro time. Essa é a coisa linda do futebol. Não é a torcida. Coisa linda é a gente voltar para o segundo bloco, pode ser? Vamos lá. Tá, a gente já volta. Eu tenho o prazer de receber ele, o explosivo André Roldão, e a sua metralhadora. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, sempre 2 entrevistas inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma. Canal 19, 53.1 da sua TV aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este com André Roldão. Que é @André Roldão, só isso? Blog do Roldão. Blog do Roldão. Isso, Isso aí no Instagram? E Instagram também. E do que você fala lá? Eu tenho 2... Deixa eu arrumar isso aqui, está me incomodando. Peraí, esse vaso aqui está batendo agora, Deus, vai. Vamos lá, são 2 grandes temas que eu gosto, que é a política, a sexualidade e os relacionamentos, né? Então, meu blog hoje tem mais de 1000 textos. Você se obriga a escrever todo dia, Roldão? Às vezes eu dou um tempo no final de semana, né? Dá uma paradinha, viver como um ser humano normal. É o impulso de escrever. As ideias são melhores quando escritas. Você tem que trabalhar o texto. O texto é uma obra de arte. Assim como a gente pode pintar uma tela, o texto é uma obra de arte. Você precisa montar e tal. Eu já fui contratado para preparar textos e a primeira coisa que a pessoa me contratou, disse: André, eu não consigo ser objetivo como tu consegue. Então ela mandava o texto, aquilo eu reduzia. Eu disse: mas como é que tu conseguiu? Cada um na sua área, né? É uma arte e o texto é fascinante. Eu terminei agora em setembro meu primeiro livro. Qual foi? São as Desconsiderações. Desconsiderações. Ele está pronto, vou mandar para revisão, porque a gente não consegue notar o próprio erro, né? No texto. Às vezes alguma frase que não está bem montada. Então eu preciso agora fazer revisão, depois impressão, né? E do que você fala nesse livro? Basicamente ele tem o grande ponto que é a teologia. Eu faço considerações sobre o que dizem sobre Deus. Deus eu não sei quem é, não conheço esse cara. Então eu analiso o que dizem sobre ele e os seus aspectos práticos. Mas por ter estudado teologia, você é um homem de fé? Não. Ao contrário? Não, a fé é inexistência. A fé significa inexistência. Por que você precisa acreditar, ter fé em alguma coisa? Porque ela não é presente. Então você é ateu. Declaradamente eu não tenho relação nenhuma com qualquer divindade. Incomoda as pessoas também, Bastante. André? Por quê? Porque elas não conseguem Acham isso te classificar.
acho um absurdo que alguém possa viver sem um Deus. Para mim foi a melhor coisa da minha vida, porque eu nasci dentro da igreja, estudei teologia, fui extremamente dedicado, eu fiz trabalho missionário, fiquei dentro de favela 6 meses em São Paulo, de Bíblia debaixo do braço, fazendo assistência social, agindo com os problemas das pessoas, pulando vala de merda porque é barraco, vendo a fome das pessoas, o desespero, a droga, desviando de marca de sangue porque tinha morrido um, e tudo isso vai somando. Eu vivia em função de esse tal Deus, extremamente dedicado, não era ilustrador de banco de igreja. Mas as coisas foram acontecendo, eu descobri, e aí quando eu me livrei da ideia de Deus, foi um alívio muito grande, mano, sabe? Tirou um peso, cara, passei a viver mais tranquilo, sabe? Eu entendi que a minha existência é temporal, que eu morri, eu não sei se tem outra coisa, então eu morri e acabou. Se tem alguma coisa, eu vou descobrir, não precisa tu me dizer, não precisa o outro me dizer, não precisa o pastor, o padre, ninguém precisa me dizer, eu vou descobrir, porra! E a preocupação que você tem é deixar o seu legado através dos seus textos? Sim. Sim. Essa é a concepção de legado. Eu quero que os meus filhos, os meus netos, a Elisa e o Luca, possam dizer, tá aqui o que foi meu avô. Ele foi... Tá bom, o que você é para você? Eu não faço a menor ideia. Essa é uma boa pergunta, né? A pergunta mais maldita do mundo. Não faço ideia, nem me preocupo o que eu sou, ou para mim mesmo. Eu estou vivo. O meu cérebro está funcionando, estou vivo. Do que você não escreve? Do que eu não escrevo? Eu não quero escrever isso, eu não escrevo. Física quântica. Assunto da porra, chato pra caralho. O que eu vou fazer com a merda? O resto? Depende do assunto, eu vou estudar. Eu já tive encomendas de publicações. Eu vou estudar. Tá? Tem textos que eu foi encomendado para mim que eu levei 10 dias para produzir. Aqui, ali, buscando informação e tal. Como é que você enxerga esse momento do Brasil, na sua visão? Momento social, político? Muito complicado. A gente está numa transição, estamos no olho do furacão. O olho do furacão ele é enganoso. Você está na tranquilidade? Porque o olho do furacão, às vezes, se você está no olho, ele pode não ter vento. Você andou para cá, pega a tempestade. Então está sendo muito volátil isso. E aí nós temos politicamente falando, uma esquerda coesa há um século, se transmutando, mudando o seu discurso, mas mudando de forma coesa. Você olha a esquerda, ela não é mais. A esquerda matou gay, hoje a esquerda se diz defensora de gay. Então ela fez uma mudança absolutamente radical na sua postura, mas se manteve coesa. E os conservadores, e eu sou conservador em alguns aspectos, eu não tenho uma família tradicional, eu casei com mãe solteira, pô. O modelo de família lá em casa não é o tradicional. Então eu não posso dizer, sou conservador. Não casei na igreja, nada disso. Com os ritos padrões? Não, nada disso. Aí o que acontece? A direita, que sempre existiu no Brasil e foi engolida pelo discurso da esquerda, ela começa a colocar a cabeça para fora, o nariz para fora d'água, mas ela não tem coesão. E acho que nem deve ter, porque é o confronto das ideias que as coisas fazem, que acontecem, que fazem andar. A coesão de ideias, ela emburrece. Por isso que quando você lida com petista, você está diante de uma porta, ou a pessoa não tem raciocínio. Ela não tem, porque ela está fazendo parte de uma coesão, de um pacote. E você só consegue ser de esquerda e pensar no pacote. Isso é emburrecedor. Assim como a fé religiosa, ela emburrece porque você tem que pensar aquilo ali. Você começou a pensar diferente, você não está no pacote. E aí o que acontece? A direita não tem esse pacote, tem muitas divergências ainda, né? Mas talvez tenha uma coesão mais adiante para poder ter esse confronto e o confronto de anular as forças, né? Mas para você não interessa o lado? O teu negócio é confrontar a verdade? Interessa o lado. Interessa o lado, sim. Porque a esquerda, historicamente, é a maior destruição de vidas humanas da história da humanidade, tem o ingrediente da esquerda, em todos os conflitos do século XX. Então, tu não pode ignorar isso. O que vem da esquerda, para mim, é lixo. O que vem da direita, dos conservadores e tal, é digno de análise. Aí você vai fazer a separação, ver o que é e o que não é. Não dá para a gente
ser empacotado. Você não pode esquecer a história. Não pode, a história, tu tem que ter o condão da história, analisar a linha do tempo dos fatos. Nada é por acaso no sentido histórico, porque ele vem em função de acontecimento anterior, do acontecimento anterior, do acontecimento anterior. Nada é isolado. Então não existe o acaso. Mas não no sentido que as pessoas falam assim, nada é por acaso, como se tivesse uma vontade superior que agisse. Não, é na esfera humana, dos relacionamentos. Então, as descobertas tecnológicas que vieram, que moldaram as ações humanas ao longo da história, desde a escrita, desde das coisas mais rudimentares. Você tem que ir acompanhando tudo isso. Por isso eu leio os grandes clássicos da filosofia, leio a história. Você tem que ter uma linha. Como é que você vai analisar um fato isolado? O Brasil 2019 ele não é isolado, ele está dentro de um contexto. Né? Tu não pode pegar a esquerda e analisar a esquerda no Brasil fora da Guerra Fria, por exemplo. Tem que olhar para a Guerra Fria, entender o que estava acontecendo, você vai entender o que está acontecendo, que foi o Brasil da década de 60, etc, etc. Mas isso não é um discurso muito distante da maioria das pessoas? Completamente distante. Quer dizer, o entendimento, buscar fatos históricos... Por isso muita gente não entende o que eu escrevo. Não entende mesmo. Não faz a menor ideia do que eu estou dizendo. E o pior, vem discutir. Aí eu tento explicar, e quando a pessoa insiste, ele tem que mandar tomar no cu, né? Então vamos fazer o seguinte, com mandar tomar no cu, a gente acaba por aqui, pode ser? Que prazer te receber. Tá bom. André Roldão. Chama a galera para curtir o teu blog. Então, onde é que eu... Aqui vai lá. É aqui? Aí vai. Não, tem o blog é www.blogdoroldão.com. Roldão com U. L. Com L. Roldão com L. L. No Facebook é @blog do Roldão, no Instagram, blog do Roldão também. Metralhadora está sempre a postos. Na medida do possível, sim, né? Tem coisas que sempre não dá. Carregada. Não, tem assuntos que não requer polêmica, né? Apenas esclarecimento. A polêmica, eu não faço polêmica, mano. Quem faz são os... Quem faz são as pessoas. Você só joga. Eu não quero convencer ninguém, estou expondo as minhas ideias. Se alguém acha que eu estou querendo convencer, que faça o seu contra-argumento. Eu não quero convencer ninguém. Não quero seguidores, não quero dizer, o André é isso, o André é aquilo. É mais ou menos estilo Olavo de Carvalho, em alguns sentidos, né? Por favor, a comparação não tem... Eu não quero ninguém dizer, o André é isso, o André é maravilhoso. Não. Eu estou expondo as minhas ideias. Só. Não quero seguidor, porque seguidor gera responsabilidade. Eu quero que você cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Blog do Roldão. Isso. É isso? Isso. Obrigado, André. Valeu. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, com argumentos ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.